Olá, meninas, mulheres, mães, né? Eu fiquei pensando no dia de hoje, né, no Dia das Mães, e não podia deixar de gravar uma mensagem para vocês, né? Mães, mulheres, talvez ainda não sejam mães, né? Outras são mães do coração, não geraram filhos da barriga, mas geraram filhos do coração, né? Outras que são mães das suas mães. Já pensaram nisso? Que mulheres que são filhas e que em algum momento da vida, por causa a mãe passou a ter uma enfermidade como Alzheimer, por exemplo, perderam memórias e se tornaram, né, dependentes das filhas. Então as filhas se tornaram mães das suas mães, né? Então, para vocês, que Deus abençoe esse dia, que seja um consolo no seu coração. Saiba que Deus tem no coração dele um espaço muito especial para vocês também, né? E eu fiquei pensando qual mensagem eu poderia trazer nesse dia para vocês. E sempre quando a gente está procurando, né, uma palavra bíblica, algo que Deus possa dizer ao nosso coração nesses dias, sempre vem aquelas mulheres mais famosas, né? Débora, que era uma líder militar, Ruth, Maria, né, Maria Madalena, Marta, né? São mulheres que nos inspiram de diferentes modos e momentos, né? Mas eu me deparei com uma mulher que para mim era desconhecida. Talvez até tenha lido alguma coisa quando fiz a leitura dessa parte da Bíblia, mas eu realmente não lembro. Eu acho que ou eu esqueci ou eu realmente não a conhecia. E o nome dessa mulher é Rispa. Rispa. E eu gosto muito de saber quais são os significados dos nomes das pessoas na Bíblia, né? E às vezes alguns são bem estranhos para nós. E Rispa, o nome de Rispa significa pavimento, fundamento, alicerce. E aí já me despertou interesse, né? Já quis conhecer melhor essa Rispa e o que ela tem a me dizer hoje. Então, Rispa, eu pensei já em mãe como fundamento, como alicerce na vida dos filhos, né? Que todas somos. Então eu passei a olhar a história dela e quanto mais eu refletia, quanto mais eu meditava nessa parte da Bíblia, mais enchia o meu coração da verdade de Deus. E esse relato está em 2 Samuel, capítulo 21. Eu não vou ler aqui, vocês leem depois, não esqueçam de ler, né? É uma passagem do Antigo Testamento, mas fala tanto ao nosso coração hoje como tudo na Bíblia, né? E eu passei então a olhar a história, a ler, refletir sobre a história dessa mulher. Rispa era uma concubina de Saul. Concubina não era prostituta, nem amante, né? Havia na lei de Moisés a lei do concubinato, né? Que dava às mulheres concubinas os mesmos direitos, né? Das mulheres legítimas, das esposas legítimas. Então, Rispa, ela me chamou muito a atenção e a história dela é a seguinte. Em Israel, nesse tempo, houve uma seca tremenda, uma seca de 3 anos. Nós sabemos bem o que significa uma seca, né? Mas assim, de algumas semanas, meses, às vezes, no Nordeste brasileiro, às vezes um pouco mais, né? Mas 3 anos, nossa, eu fiquei pensando, é muito tempo sem chuva, né? A agricultura sofre, os animais sofrem, os homens, as pessoas sofrem, e Davi realmente estava muito abalado, estava muito perturbado com aquele sofrimento, e foi diante de Deus e perguntou a Deus: o que é isso? Por que a gente está passando por essa seca?
E Deus lhe respondeu e disse: olha, é por causa de Saul, o marido de Rispa, o rei, o primeiro rei de Israel. Ele já havia morrido, obviamente, Davi agora era o rei. E então Deus disse, ele quebrou um acordo, uma aliança feita diante de mim. E Davi então ficou muito abalado com aquilo também e quis saber o que realmente havia acontecido. E então tem o relato ali de que num certo momento na vida de Saul, ele fez um acordo diante de Deus, uma aliança com os Gebeonitas, era um povo que também vivia em Israel, e ele fez nesse acordo, dizia que ele não iria matá-los, não iria saqueá-los, não iria causar mal algum sobre esse povo. Veja, foi uma aliança diante de Deus. Olha a importância disso. Quantas alianças a gente faz diante de Deus? Cuidado, né? O casamento, o batismo, a profissão de fé. São alianças, são acordos que fazemos diante de Deus. Mas Saul, então, quebrou esse acordo, essa aliança, e quase exterminou o povo gebeonita. E então, o que Davi fez? Queria reparar esse erro, queria indenizá-los por esse mal que Saul havia praticado contra eles. E chamou os líderes que restaram, né, dos gebeonitas e perguntou: o que eu posso fazer para reparar esse erro? O que eu posso oferecer a vocês para reparar esse erro de Saul? E esses homens disseram para Davi: nós não queremos nada, nem ouro e nem prata. Nós queremos 7 descendentes. 7 descendentes de Saul para serem executados. Que coisa, né? Que coisa. Davi ficou abatido, abalado com aquilo, mas tinha que cumprir com essa exigência. E passou a procurar os descendentes de Saul e encontrou 5 netos e 2 filhos. Um desses filhos era Mefibosete, que até ele tinha já resgatado da pobreza, da miséria, tinha restituído terras para ele, mas o outro não é conhecido na Bíblia. E então esses 2 filhos eram filhos de Rispa com Saul, e 5 netos, os outros netos de Saul, os outros 5. Então eram 7 descendentes de Saul que seriam sacrificados pelo pecado, pelo erro de Saul. Davi então entregou a eles esses 7 descendentes e eles foram enforcados. Agora lembra de Rispa, essa mãe, acompanhou tudo, sofreu. Eu imagino que nós não temos, só quem perdeu um filho sabe a dor que significa isso. Ela acompanhou tudo. E esses 7 corpos ficaram pendurados num certo lugar, e ali ela ficou. Eles foram embora, os executores sumiram, mas ela ficou ali, fiel à sua maternidade, fiel, cuidando dos seus filhos até depois de mortos, porque eles não tiveram um enterro, um sepultamento digno, né? Eles ficaram ali, e ela ficou não um dia, não uma semana, ela ficou 2 meses ali. De dia, ela espantava as aves de rapina que queriam bicar os corpos. De noite, ela espantava os chacais, os lobos, as hienas que queriam devorar os seus filhos. Por 2 meses, ela ficou nessa situação. Ela pegou um pano de saco, estendeu sobre uma rocha e ali ela ficou. Isso chegou aos ouvidos de Davi. E então Davi se comoveu, se perturbou com a situação, porque a lei dizia que ninguém deveria ficar num madeiro por mais de 24 horas.
Imediatamente ele tomou as providências e não só deu um sepultamento digno para aqueles mortos ali, como também trouxe os ossos de Saul para enterrá-los, sepultar com eles. E isso eu fiquei pensando nos nossos dias agora de pandemia, né? Tantas pessoas sendo enterradas dentro de um saco plástico, com imagens horríveis que a gente vê pela TV, valas comuns onde todos são colocados ali e o trator joga terra em cima sem que os parentes estejam presentes, sem que haja dignidade, e eles choram por isso. Né? Muitos a gente vê depoimentos na TV que são comoventes. Então me lembrei disso também. Mas Rispa, então, pôde descansar. Né? Os seus filhos haviam sido sepultados com dignidade agora, e ela podia descansar pelo menos daquela tarefa. E o que ela nos ensina como mães? Fidelidade, conforto aos filhos. E acima de tudo, o que mais mexeu com meu coração foi o relato de que ela pegou um pano de saco. Pano de saco significava humilhação. Né? Quando as pessoas queriam prestar a Deus o seu arrependimento por algum ato pecaminoso, se vestiam de saco, faziam um jejum. Então o pano de saco, ele significa, ele representa humilhação. E é onde ela colocou esse pano de saco? Em cima de uma rocha. E nesse momento, então, eu pensei, que rocha nós temos se não é Jesus? Ele é a rocha da nossa salvação, ele é a rocha aonde nos refugiamos, ele é a rocha que nos sustenta. E então eu fiquei imaginando Rispa se humilhando diante de Jesus. Obviamente ela não conhecia Jesus, é Antigo Testamento. Mas Jesus estava lá, porque ele é Deus. E eu fiquei pensando nessa imagem de Rispa se humilhando, clamando diante da rocha. E então eu pensei, mães que oram, mães que clamam, que choram pelos seus filhos, choram diante dessa rocha. E então me veio uma outra interpretação. Em teologia chamamos de hermenêutica, chaves que abrem os textos da Bíblia para a gente. E eu fiquei pensando nas mães que veem os seus filhos, pensando no mundo espiritual, mães que veem os seus filhos ameaçados pelas aves de rapina, pelos chacais, pelos lobos, pelas hienas que querem devorar os nossos filhos. E eu pensei, as orações dessas mães diante de Jesus é algo que move o seu coração, move o coração dele. Né? E eu posso dizer isso porque eu vivi uma situação parecida, não de morte, graças a Deus, mas eu vi os meus filhos perdidos. Chegava numa sexta-feira, meu coração já começava a se apertar. E eu sabia que ia ser finais de semanas dolorosos, de medo, de angústia, de ameaça, porque eles saíam e às vezes voltavam só no dia seguinte, ou altas horas da madrugada. E eu não dormia. Qual mãe e qual pai vai dormir com os filhos soltos numa cidade como Curitiba? Que pai e mãe vai dormir? Que pai e mãe pode descansar numa hora assim? Então chegava os finais de semana, eram os dias de pano de saco e rocha. E então eu clamava a Jesus e pedia que ele estivesse protegendo os meus filhos, que eles não fossem atacados, que eles não fossem devorados por aquelas trevas.
E então eu sei que Deus ouviu as minhas orações, porque depois que eles se tornaram cristãos, foram convertidos, eles me contaram o que eles passaram, os perigos que eles viveram, as ameaças que estiveram sobre eles, ameaças de violência, de roubo, de saque. E eu depois fiquei sabendo que então Deus ouviu as minhas orações. Então Deus ouve as suas orações. Pode ser que você tenha os seus filhos perto de você em segurança. Pode ser que eles sejam filhos amorosos, amados e amorosos que estão ao seu redor. Abrace-os. Saiba que eles são o motivo pelo qual nos levam à presença de Deus muitas vezes. Mesmo estando saudáveis, mesmo estando perto, eles devem ser alvos das nossas orações. E se estão enfermos, e se estão longe, e se estão correndo perigo, também, muito mais. Esteja diante de Deus, seja fiel à maternidade, seja fiel à sua fé e creia que quando você ora por eles, você move o coração de Deus. Quando você ora por eles, Deus interfere na vida deles. Às vezes não é já, não é no mesmo dia ou no tempo que a gente deseja, mas no tempo de Deus eles serão resgatados, restaurados, curados. Né? Então creia nisso. Creia que você é um instrumento de Deus para ser alicerce na vida dos seus filhos, pavimento por onde eles andarem, segurança naquilo que eles precisarem. Mães, vocês são uma bênção na vida dos seus filhos, então abençoe a eles. Diga a eles que você é grata pela vida deles. Não será tempo perdido, não é a oração para o vento, mas vai ao coração do Senhor. Que esse dia seja para você maravilhoso. Que receba flores de Deus nesse dia. Receba os seus filhos como flores de Deus para a sua vida. Amém? Deus te abençoe e tenha um Dia das Mães emocionante. Que seja para você uma bênção. Amém.